Deputado Alencar Furtado, muito prazer que nós estamos aqui tentando buscar uma compreensão do nosso processo político. E a história que queremos contar aqui é sobre a história dos autênticos do MDB. Nós queremos resgatar essa história e imaginamos que o senhor seria a primeira referência a falar sobre a história dos autênticos. Então eu gostaria de começar a nossa conversa o senhor contando um pouco da história, da maneira como o senhor entende a história dos autênticos do MDB. Eu vivi já bastante, né? Estou com 83 anos e uma vida acidentada, de muita luta. Fui eleito pelo Paraná em deputado federal, porque antes eu era deputado estadual pelo Paraná, mas fui deputado federal de 70. Quando cheguei aqui, fui liderado por Pedroso Horta e fui um dos seus vice-líderes. Por sinal, uma figura injustiçada, quase esquecida, e um dos melhores homens públicos deste país. Temido na tribuna forense e destemido na tribuna parlamentar. Acolheu-nos muito bem. Eu fui vice-líder, Marcos Freire vice-líder, Fernando Lira vice-líder. Ali praticamente constituiu-se o início do Grupo dos Autênticos. E ele nos prestigiava. Lembro-me, para dar um destaque da figura dele, que prenderam o deputado Rubem Paiva. Prenderam não, o primeiro exército prendeu o deputado Rubem Paiva. Ele nos chamou, disse: quero que faça um rodízio na tribuna, cobrando do primeiro exército. Isso na ditadura não é fácil, hein? Cobrando do primeiro exército a libertação do Rubem Paiva. Lá fomos nós para a tribuna, o Marcos, eu, Chico Pinto, o Paz, o Fernando Lira, toda a turma. Até que o comandante do primeiro exército nos mandou ao MDB, não, à Câmara, um ofício dizendo que o Rubem tinha sido arrebatado por terroristas no Alto da Boa Vista, com uma espécie de atestado de óbito, que realmente morreu, assassinado, né? Mas o Pedroso não se dava muito bem com a cúpula do MDB, apesar de ser líder do MDB. A cúpula o presidente era o Ulisses Guimarães, era o Tancredo Neves, era o Laerte Vieira, era o Thales Ramalho. O grupo começou a sentir que precisava tomar corpo, estruturar-se. E quem primeiro sentiu isto foi o Chico Pinto, que passou a auscultar determinados representantes dos estados e senti-los para que pudessem se organizar. E então nos estruturamos aí. Isso em 70. O nosso primeiro ato maior foi em 71, quando promovemos um congresso do partido em Recife. Lá pregamos pela primeira vez na ditadura a Constituinte e a anistia. A cúpula do MDB sentiu-se afrontada. Você veja só, nós queríamos o quê? Queríamos mobilizar a opinião pública para vulnerabilizar a ditadura já então. Porque se tivéssemos vingado a Constituinte, haveria uma natural mobilização popular. Não é? Pois bem, fomos combatidos violentamente. Eles fizeram, inclusive, uma nota dizendo que não estavam de acordo com aquela tese. Mas a tese ficou. Foi o primeiro ato de rebeldia, vamos dizer assim, dos autênticos. Foi na pregação da Constituinte e pela anistia também. Quando eu digo que nós nos organizamos, é porque a gente tinha representantes nas comissões, representantes do plenário, outros trabalhando a elaboração de temas e de discursos para
para pronunciamento na tribuna, outros fazendo contato lá fora com as universidades, com os sindicatos, outros, quando viajavam, faziam contatos internacionais. Eu, por exemplo, fui aos Estados Unidos, fiz contato com a Ordem dos Advogados, que é uma entidade muito prestigiada nos Estados Unidos, com a Anistia Internacional também, e procurei o senador Frank Churchill, que presidia uma CPI das multinacionais de lá. E a primeira CPI que se instalou aqui na ditadura foi por mim presidida, a CPI das multinacionais. E eu procurei o senador dos Estados Unidos para saber se tinha algum elemento que pudesse nos alimentar para essa CPI. Ele disse: tenho. Eu tenho aqui uma maracutaia da aeronáutica. E eu digo: o senhor pode me eu quero esses dados, quero levar para lá. Ele disse: o senhor está sendo seguido aqui nos Estados Unidos por gente lá do Brasil, por agentes da polícia do Brasil. Não vou lhe dar porque o senhor vai ser perdido, vamos lhe arrebatar isso, o senhor pode até sofrer violências maiores. Nós tivemos vários atos, praticamos vários atos de importância em razão dessa estruturação. Nós éramos minoria dentro do partido, dentro do MDB. O MDB era de 78 deputados, nós tínhamos cerca de 35 a 40 no começo. Mas depois o grupo mesmo que prevaleceu foram 23. A direção do MDB não admitia que nós participássemos da executiva, que o grupo participasse da executiva do partido. Não admitia. O que é que nós fizemos? Um grupo de parlamentares nossos, para nós termos algum poder no partido, o grupo me lançou candidato a líder da bancada. Era uma ideia semi-quixotesca, porque era difícil, como é que eu poderia ser eleito? Mas eu corri os estados do Brasil atrás de deputados do MDB e consegui convencê-los de que precisavam ter uma opção, uma alternativa dentro do próprio partido. E essa alternativa seria o grupo ter algum poder. E eu fui eleito contra a vontade da cúpula do partido, e é evidente, se a cúpula do partido não me suportava, muito menos a ditadura. Neste período, surgiu uma reforma do Poder Judiciário. E o senador Acioli Filho, do Paraná, uma figura da arena, mas um homem de muito valor, ele apresentou um substitutivo, depois de ouvir os tribunais do país, um substitutivo ao projeto do governo. A quem ele prestava serviço. Mas o presidente da República não concordava com isso. E nós fechamos, estava na liderança, fechamos questão pelo apoio ao substitutivo Acioli Filho, que faz o presidente Geisel, fez o Congresso. Simplesmente fechou o Congresso como se fosse uma bodega dele, à disposição dele, abrindo e fechando a hora que ele quisesse. Bom, passamos com o Congresso fechado por 15 dias. O diretor da casa, no 15º dia, me avisa por telefone que o Congresso seria reaberto no dia seguinte. Reuni minha bancada, a bancada dos meus vice-líderes, reuni minha família e disse: olha, não há nenhuma bravata no que eu vou dizer, mas amanhã quem vai falar sou eu, porque eu sou o líder do partido. Não vou delegar nenhum vice-líder, porque a responsabilidade maior é minha. E eu serei cassado, com certeza. Que eu vou fazer um discurso condenando veementemente o ato do governo fechando o Congresso Nacional e, com certeza, eu serei cassado. Então, fui preparado psicologicamente para ser cassado. Qual foi a data, Luana? Foi em 77. Muito bem. Fui lá. Aquele congresso é um burburinho todo ali. Estava um silêncio tumular quando eu subi à tribuna. Tumular. A grande parte do Senado foi para lá. Muitos jornalistas, amigos meus, diziam: olha, pai, você não fala não, Alencar, você vai ser cassado. Eu digo: mas eu sei que serei cassado. Mas acontece que eu não posso delegar ao outro, tem que ser eu sou o líder da bancada aí.
E, muito bem, comecei a falar. Às tantas, um deputado do Paraná quis apartear. Tentou pedir uma parte, o pessoal dizia assim, não dá, não concede e tal. Mas ele tanto insistia, eu digo, não é possível, lá da minha terra, do Paraná, então eu vou ceder. Aí eu concedi uma parte. Esse homem faz uma louvação à ditadura, ao ato do governo fechar o Congresso. Aí, eu digo, basta. Cortei a louvação dele. Digo, só existe ditaduras porque existem bajuladores como Vossa Excelência. Também cortei o sujeito de uma vez, né? Fiz o discurso, não houve a cassação. Digeriram bem. Bom, então o grupo se entregava, se doava. Por exemplo, eu falei há pouco que a primeira CPI foi das multinacionais. A segunda foi da dívida brasileira. Nessa CPI das multinacionais, para você ter uma ideia, era uma CPI que mexia com os interesses do Golbery, que era o pró-homem da República, o Shigeaki Ue, que era o ministro de Minas e Energia, o Mário Henrique Simons era o ministro da Fazenda, todo poderoso. Essa gente toda foi investigada por nossa CPI. E na CPI da dívida brasileira, Silvio Frota, linha dura, terrível, nós o intimamos, o convidamos a comparecer. Foi um Deus nos acuda. Se você convidar hoje um ministro para essa CPI, já eles ficam tremendo, ficam com cesão política. O grupo tinha uma atuação, vamos dizer, audaciosa. E precisava ser audacioso, o grupo. Quem dizia sobre a audácia, assim, com muita pertinência, era o Goethe. O Goethe dizia que a audácia tinha poder, tinha gênio e tinha magia. Porque ela se entrelaça nessas três virtudes. Mas nessa audácia tinha uma noção assim do rumo do poder? O rumo era desgastar a ditadura, era criar opinião pública a favor das teses da oposição, entendeu? E o MDB, por exemplo, a Arena, nós tínhamos dois partidos. A Arena sacralizava o arbítrio. O MDB era uma oposição frouxa, inconsistente. E o grupo foi quem fez a oposição dentro do MDB. Aqui fora, na rua, o MDB tornava-se um de nós. Um do grupo. Ficava contagiado pelo grupo aqui fora. Mas lá dentro, foi preciso nós fazermos um acrive dentro do partido para tornar esse partido a oposição. Porque o grupo queria ser deputado, mas ser deputado para valer. E para ser deputado na oposição, e na ditadura, para fazer oposição à ditadura, não era preciso de carregar alguns valores para tanto. Não era só audácia, era uma audácia sustentada em valores e no ideário. A nossa pretensão era ter para o país uma alternativa de poder. Nós queríamos mudar para melhorar, queríamos democracia e nós pregávamos a democracia política, sonhando com a democracia econômica, entendeu? E social. Mas a pregação naquela época, naquele instante, era pela democracia política, pela liberdade e democracia. Esse era o sonho. Nenhum tinha pretensão, cargo, nem por ministério. Nós queríamos criar essa alternativa de poder para o país. Mas surgiu um programa via Embratel, primeiro programa da ditadura que a oposição teve o direito de fazer pela televisão e rádio. O deputado Lindolfino Fanton, do Rio Grande do Sul, foi que conseguiu a brecha na lei para... e levou ao presidente do partido para requerer junto ao Tribunal Eleitoral o direito de nós usarmos
a televisão via Embratel, cobrindo tudo. E lá fomos nós. Foi o Ulisses Guimarães como presidente do partido, o Franco Montoro como líder do Senado, eu como líder do MDB, o Colares como presidente da Fundação Pedroso Horta, e fomos fazer esse programa. Neste programa, a ditadura, fazendo um parênteses, a ditadura suportava muitas críticas. A crítica política, propriamente dita, ela não ligava muito. Mas a denúncia contra a tortura, contra direitos humanos, que eles estavam perversos, eles não suportavam. E eu entendi que, como líder da bancada, não podia ir para um programa, para o Brasil inteiro assistir, sem fazer denúncia. E eu fiz questão de fazer denúncia de tortura, de solidarizar-me com os caçados, enfim, fiz um discurso de líder da oposição, porque era preciso fazer naquela hora. Bom, foi um abalo muito grande, foi um tremor de terra, um pequeno terremoto na ditadura. Isso depois o Armando Falcão me falou, que era ministro da Justiça, falou-me que, tempos depois, disse: rapaz, mas vocês nos preocuparam. E eu estava no Rio, recebi um telefone gás me chamando urgente, porque o general Figueiredo tinha levado, em nome das Forças Armadas, um ultimato ao Geisel. Ou caçava o Ulisses Guimarães e o Alencar Furtado, ou ele entregava o cargo de chefe do SNI. Então, gerava quase uma crise militar. Diz o Armando para mim, eu cheguei lá e pedi: mas você vai fazer um tormento para nós internacionalmente, porque a imagem do Brasil vai ficar manchada demais. Aí foram lá e vieram cá e deixaram o Ulisses de lado e lhe caçaram, porque você tinha feito a denúncia sobre tortura. Pois bem, então, essa minha cassação, que foi cassada em razão desse discurso. Mas eu já estava marcado pelas multinacionais, pela processo das multinacionais, pela vida pregressa lá no Congresso e tal. A cassação naquela época era uma medalha de honra no peito da gente. Hoje a cassação é uma execração pública, porque é sobre corrupção em regra geral. Não é isso? Exato. Nossos companheiros foram, na sua maioria, dizimados pelas cassações. Mas nós temos figuras brilhantes nesse processo todo. O Lisandro Maciel, a quem me referi há poucos instantes, era uma figura pura, era um político puro, valente, brioso, inteligente, culto. O Fernando Lira, que vocês acho que conheceram, porque foi ministro da Justiça aqui, ele já presidiu o Estúdio Joaquim Nabuco, lá em Recife. O Lira era uma figura formidável. O Chico Pinto era a nossa referência maior, entendeu? Porque o Marcondes Gadelha era o tribuno da turma, era um homem forte. Dentro dos autênticos, teve algum deles que se tornou um leopardo, quer dizer, aquele que veio para mudar, para nada mudar? Não. Havia um pensamento uniforme. Por exemplo, o Quércia. Não, o Quércia não era autêntico. O Quércia era do MDB. O Quércia, por exemplo, o Tancredo Neves, que é um homem exaltado por todas as classes, mas ele nunca fez um discurso de oposição na vida parlamentar dele. Fazia discurso para saudar quem tinha morrido. Mas discurso para se expor. No dia que nós fechamos a questão, por exemplo, eu, Bronçar, na época era líder no Senado e eu era líder na Câmara. Nós reunimos as duas bancadas, fechamos o Congresso, fechamos a questão em torno da reforma do Judiciário, do substitutivo. O único voto contra foi do Tancredo Neves. O único. Que ficava mordendo a gravata quando ele ficava nervoso. Né? Enfim, eu estou contando, estou dizendo isso porque a cúpula
a cúpula do MDB, eu não estou tirando o mérito do Tancredo, não estou dizendo o seguinte, que em termos de luta, de botar o peito para a ditadura tirar, não fazia isso. Então o grupo foi quem formou de valor aqui na rua o MDB. E esse grupo, em algum momento, ele quis montar um partido separado? Não, nós não pensávamos. A gente pensava até em conquistar o MDB, devagar, pelo convencimento. Porque já estávamos dentro. Dividir era pior. Nós teríamos que ver se somava mais gente. Porque éramos poucos, muito poucos, não é? Éramos muito poucos. Mas no processo de abertura, quer dizer, já mudando para o governo Figueiredo, como é que foi o posicionamento dos autênticos? Ou começou a se diluir ali? Não, os autênticos foram pelas diretas, as diretas já. Aí já começaram a chegar outros chamados neo-autênticos. O filho do Santilha, que você se referiu há pouco, era um dos neo-autênticos. Enfim, quando surgiu a eleição do Tancredo, nós passamos a elaborar um projeto pela democracia econômica também. Porque a democracia política estava praticamente conquistada. Era a consolidação institucional. Porque na primeira fase, o MDB fazia oposição ao governo. Nós do Grupo Autêntico, fazíamos oposição ao regime. Com a eleição do Tancredo, o que é que faltava? Faltava que as instituições se consolidassem. As instituições democráticas se consolidassem. Então nós partimos já para outras preocupações de caráter econômico e social. Esse é o grupo. Depois vieram, com a mudança, com a vinda do pluripartidarismo, então o grupo, vamos dizer assim, cada um tomou a sua direção e nós nos separamos aí. Eu pulei bem uma fase da história porque tem todo o envolvimento também prévio com outros participantes nacionalistas. É o caso, por exemplo, do General Serpa? Bom. O General Serpa foi um capítulo à parte. Este homem surgiu como esperança para o destino do Brasil. Porque ele tinha condições intelectuais, morais e muitas virtudes cívicas. Era um homem preparado para um desempenho presidencial. Houve uma movimentação do nosso grupo, como o Marco Antônio e outras ilustres figuras. O General Serpa passou a visitar, correr o Brasil. Nós fizemos um grande encontro em Paraná, em Curitiba, incensando já a candidatura dele. E foi um movimento de despertar para as grandes teses nacionalistas que precisavam ser levantadas. Foram as diretas já levantadas ali ou não? Não, a pregação pelas eleições... Bom, já havia. Ele está falando da... Mas o nome direta já apareceu no grupo do Ulisses Guimarães logo depois do encontro em Curitiba. Depois do encontro em Curitiba. Logo depois de Curitiba. Depois do encontro em Curitiba, né? Exatamente. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Serpa conta uma história, né? Ele diz assim, olha, depois daquele encontro, o Richard correu ao Ulisses e ele ficou sabendo. E disse assim, olha, se você não pegar a bandeira das eleições, o grupo do Serpa e dos autênticos pega. Isso mesmo. Quando aí o Ulisses, logo depois, começou a organizar. Você sabe que o Ulisses não queria ser o anticandidato. Você sabe disso, né? Ele abominava, ele repugnava a tese da anticandidatura. Foi preciso o Marcos Freire foi ao Rio de Janeiro atrás de Barbosa Lima para ele ser o candidato. Quando ele soube que o Barbosa Lima podia ser o candidato, aí ele
quis ser o candidato. Quis ser o candidato. Então o nosso general Serpa, voltando a ele, eu digo que ele despertou muitas teses que o Brasil abraçou. Ele precisava era de uma estrutura partidária, uma sustentação. Mas o pessoal fugia, de certa forma, ao meu ver, de entregar-lhe essa estrutura partidária. Porque os partidos aí, até hoje, são estruturas eleitorais, não são estruturas programáticas. Então, o Serpa era absolutamente programático. Não servia às estruturas partidárias que estavam aí. Então, a coisa não vingou por inteiro, mas deixou marcas profundas na vida pública brasileira. Estaria coerente completamente com o movimento autêntico, então a figura do general. Mas é evidente, todos nós ficamos com ele. Todos nós. O senhor falou na questão da cúpula. Até hoje parece que os partidos políticos não funcionam assim. A cúpula que determina, a gente não sabe nem de onde vem essa cúpula, como fica, mas a verdade é que essa cúpula domina os partidos. Na época, essa cúpula, como é que ela conseguiu se permanecer tanto tempo? Olha, a cúpula prestava, a cúpula do MDB era complacente com a ditadura. Eu não digo, não chega a dizer conivente, porque é uma expressão muito forte, mas era complacente. E se sustentava também por isso. Ninguém foi caçado da cúpula do MDB. Ninguém. Ninguém sofreu perseguição na cúpula do partido. Ninguém. Então, veja que por esses fatos, já se denota a marca dos autênticos. E esses foram perseguidos de todo jeito. De todo jeito. O único lance que vingou foi esse da liderança. Esse da liderança. Mas eu fui caçado. Eu era líder da bancada, fui caçado nesse programa a que me referi há pouco, via Embratel, quando denunciei a tortura. Né? Aí me caçaram. E o caçado, rapaz, o caçado daquela época ficava execrado de uma forma terrível, né? Eu me lembro bem que eu sempre fui sem tostão, né? Nunca tive preocupação financeira maior. E eu digo, vou advogar. Caçado, digo, advogar. Fui alugar uma sala aqui em Brasília para montar o meu escritório. Você disse assim, o senhor não foi o deputado que foi caçado esses dias atrás? Disse, não, então eu não alugo para o senhor de jeito nenhum. Eu não era. A discriminação. Mas em compensação, eu cansei de ver a turma levantar o dedo. Eu passava, levantava o dedo assim para mim, ia para o café, para a fila de café, umas 2, 3 vezes me entregava. Não, o senhor está aqui, o seu café, faço questão de pagar. Então, havia essa solidariedade popular. Mas em termos maiores, era muita discriminação. Né? Quando, no processo de anistia, com a chegada do Brizola, do Arraes, esses políticos, eles contribuíram para o sumiço dos autênticos? Não, os autênticos já tinham divididos. Estavam divididos. Cada um procurou o seu rumo. Mas uma parte ficou no MDB, outra parte ficou no PDT, caso do Lisanhas e outros. Enfim, se dividiram, né? Ficaram mais nas áreas de centro-esquerda. Mas enfim, quer dizer, então nesse momento os autênticos estavam procurando cada um o seu espaço. Cada um então, procurando o seu rumo. Então já foi seria o final então, dos autênticos, já foi por pela ter dissipado essa força. Os autênticos, foi uma pena termos nos dividido. Porque se tivesse pensado melhor,
a gente teria se organizado, né, para fazer, ou entrar num partido, ou fazer um partido, né? Foi uma pena, porque o pessoal tinha muito o que dar. Muito o que dar. Você veja, o nosso time de autêntico era um time respeitado e adquiriu credibilidade popular. Tanto que o nosso discurso aqui na rua, nós chegamos a eleger, não sei se foi 80 e... não sei bem o ano, nós elegemos quase todos os governadores. Quase todos os governadores. E muito vagabundo também foi eleito por conta do discurso dos autênticos, que entraram na onda, né? Para depois dar as costas, como é de hábito, como é de costume deles. Mas o fato é que nenhum autêntico, quer dizer, hoje na política, qual o autêntico que está militando mesmo? Nós temos o Marcos Gadelha, que é deputado pelo Partido Socialista. Marcos Gadelha é uma figura de proa. É um dos homens mais cultos desse parlamento. É uma das melhores figuras de homem público deste Brasil. É o Marcos Gadelha. Eu acho que aí, na Câmara dos Autênticos, temos só o Marcondes. Não é? O senhor tinha contado uma história da dissidência, né, dos autênticos. O senhor pode relembrar de novo aquela história para nós? Não, é que... eram 40 e depois ficaram 23. Você sabe, o início dos movimentos, por exemplo, no Paraná, nós tínhamos vários. Tínhamos o Gama, tínhamos o Gabardo, tínhamos vários outros. Depois saíram por interesse do próprio MDB, gestionando junto a eles, ou por interesses outros dos seus colégios eleitorais, porque muitos não se dispunham a este processo de doação, de liberdade de vida, porque o grupo se arriscava ao ponto de não se importar muito, chamava até de porra louca. Tanto atrevimento, tanta ousadia havia no grupo. Muita gente dizia que eles são os porra louca. Era a expressão debochada que jogava em cima da gente. Mas muitos não queriam aquilo, porque a sua base não admitia. Está havendo muita mediocridade política hoje aí no nosso Congresso. Ao meu ver, por culpa de muito... Você fez uma análise aí muito correta. A ditadura trouxe um prejuízo até hoje. Até hoje. E todos aqueles que têm poder demais prejudicam. Você vê o nosso Lula. O Lula é um presidente, ao meu ver, que teve mais poder nesta república. Eu quase que diria que tem mais poder do que o ditador da época de 64. O Lula é presidente da República. O Lula tem quase 2/3 da Câmara dos Deputados apoiando. Conta com a maioria no Senado. Nomeou 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um homem que tem domínio sobre os 3 poderes. Conta com a imprensa, em grande maioria da imprensa, grande maioria da televisão, conta com a mídia majoritariamente, conta com o bafejo internacional, é um populista inteligente, mas isso não é bom, nem para ele, nem para o Brasil. Ter poder demais nas mãos de alguém, de qualquer que seja ele, não é bom. Deputado, isso me fez me lembrar um ponto importante, que eu não sei se seria o resumo dos autênticos, como aqueles líderes americanos que foram implantar as leis e o seu ordenamento jurídico, mas não foram exercer o poder. Então, a impressão que me passa hoje é que os autênticos tinham mais ou menos essa missão. Nós queremos a mudança, mas sem a preocupação do poder, muito menos... Perfeitamente. Você analisou corretamente.
É como eu disse, não havia preocupação de cargos, de ministérios, de nada. Nós queríamos uma alternativa de poder para o país. A única preocupação, a maior preocupação era essa, porque o país precisava de respirar liberdade. Precisava de ter liberdade, e nós não tínhamos liberdade. Precisava de acabar com a censura, e nós tínhamos censura implacável. Nós precisávamos de instituições democráticas, e não tínhamos instituições democráticas. Então, a luta centrou-se exatamente na democracia política, como eu disse há pouco, por democracia e por liberdade. Era o que precisávamos para sair do sufoco. É uma coisa também que pouco se fala, é na comparação entre as ditaduras que o Brasil teve. A ditadura do Getúlio e a ditadura do militar, qual seria a sua comparação? O Getúlio teve uma preocupação social. Teve uma preocupação social que ainda hoje, até hoje prevalece na estrutura legislativa, ou legislada, melhor dizendo. Está aí a legislação trabalhista ainda hoje é da época do Getúlio. O militar, a preocupação era castrense mesmo. Havia um sentido de construção, mas muito centralizado. O Getúlio quis proteger o trabalhador brasileiro. Quer dizer, ele descentralizava a sua ação de governo para este plano social. A ditadura não se preocupou com isso. Até porque havia um serviço internacional permanente ou internacional permanente que a ditadura do Brasil convivia. Era junto ao Uruguai, junto ao Chile, junto ao Paraguai, junto à Argentina. Todos os ditadores. Quer dizer, a preocupação era uma preocupação de se servirem dentro dessa centralização militar. Não havia preocupação maior com a vida popular propriamente dita, né? Eu acho que a Revolução de 64 foi muito perversa. Foi muito perseguidora. Foi muito castradora da juventude. Agora, foram 20 anos. Foi muito duradoura. Mas a transição da ditadura para a nossa democracia, ela foi feita de uma maneira assim que não nos parece que a gente resgatou a democracia. Eu pelo menos tenho esse sentimento, que foram tantos pactos que acabaram sendo feitos, né, que eu tenho a impressão que a gente ainda está numa ditadura militar aí. Não militar, mas estamos numa ditadura. Nós estamos numa ditadura democrática. Quer dizer, democrática entre aspas. Porque eu acho que a democracia só existe plenitude democrática com a democracia econômico-social dentro dela, dentro da democracia política. Porque não adianta, nós temos milhões de gente aí, milhões de criaturas, passando fome nesse país, essa é que é a verdade. Temos. Então não pode deixar de haver uma preocupação permanente para esse lado. De outro lado, eu disse para vocês há pouco que tenho uma formação nacionalista. Tenho, e continuo tendo, porque, por exemplo, tudo evolui. Ou tudo muda, pelo menos. Até a cabeça do Pentágono muda. Eu me lembro de um discurso do Reagan, que ele dizia que não precisava mais de tanta tropa de ocupação. Precisava ocupar cérebros. Mas ele quando dizia ocupação de cérebro, é para que os países fossem conscientizados em favor dos Estados Unidos. Para os interesses dos Estados Unidos. Então, essa conscientização aí é que o Reagan pregava, no sentido de ocupar. Aqui no Brasil, a ocupação, eu não digo que se deu, mas é parcial. Nós estamos parcialmente ocupados pelos Estados Unidos.
em termos de cérebro. A alienação cultural, a alienação econômica, muito grande, muito grande. Um certo, nessa alienação, afrouxam, entendeu? As correias que deviam amarrar, por exemplo, as nossas fronteiras abertas aí, as preocupações nacionais pequenas. Quando um general, como esse Beto, agora general da Amazônia, faz um pronunciamento coagido, para não falar mais, falando pelo Brasil, para o Brasil, quer dizer, então existe essa ocupação, o que é um mal. Então, hoje ainda o senhor acha que teria sentido ter um novo movimento dos autênticos em algum partido? Olha, eu acho, hoje não estou identificando, porque eu vejo a arena, eu vejo os democratas num eufemismo terrível, porque eram os representantes mais autênticos da ditadura quando a arena. Vejo o MDB cheio de gente que na época da ditadura os espasmos do medo deformavam a cara deles, que ficavam temerosos de tudo, se escondiam de tudo. Hoje são homens valentes, briosos, tal, que estão aí enchendo o MDB. Por sinal, me disseram um dia desse, um amigo meu dizia, o MDB, eu digo, mas o MDB, como é que anda o MDB? Eu perguntava, a um homem do MDB, eu perguntava, como é que vai o MDB? Velho partido. Ele disse, o MDB não se vende, o MDB faz leasing. Então, só faltando aquela síntese, né, a ideia do... Essa síntese dos grandes momentos, que é a eleição do Geisel, depois a sua cassação, depois da dispersão. Estava contando aquela história lá da primeira... O ponto, o primeiro discurso importante que foi defender a Constituinte, né, dos autênticos. Aquela ali foi Recife, né? Aquilo ali foi o marco. Até porque foi o ponto de partida. Aquilo ali, a partir dali, a turma caminhou em busca da Constituinte, da anistia e eleições nas capitais. Esse é um discurso em Recife. Recife. Não foi um discurso, foi um manifesto, inclusive, que foi deformado, porque a cúpula substituiu por um outro, interesse dela. Mas a luta que os autênticos travaram em Recife foi no sentido da Constituinte, da anistia, eleição das capitais, porque daquela época eram nomeados, os prefeitos eram nomeados. A reforma agrária, nós também tínhamos como pregação. Enfim, a partir dali, o grupo caminhou um passo firme com metas definidas. Porque é preciso ter metas, né? É preciso ter um ideário firme. E aí, dentro dessa caminhada, é que passamos a viver vários episódios. Cada um dos autênticos viveu vários episódios. Eu vivi os meus junto ao grupo, o grupo junto a mim. Quais seriam os seus principais episódios? Os meus principais episódios. Eu acho que esse marco da Constituinte foi um deles, lá em Recife. O segundo, para mim, foi a eleição de líder da bancada. Porque ali nós passamos a ter poder dentro do partido. Em que ano isso acontece? 77. Outro dado para mim importante foi o da minha cassação, porque foi a denúncia que fiz contra a tortura e direitos humanos que estavam sendo espizinhados. Eu achei que para a minha vida política foi um marco importantíssimo. Ano? 77. No ano de 1977. Foram instantes... Essa da abertura do Congresso, quando eu fui para lá disposto a ser cassado,
pela ditadura, e não fui, foi um instante muito grave, muito importante. E digo mais a vocês, este período da ditadura, para mim, foi um período de melhor realização da minha vida pública. Porque a gente se realizava dentro da luta. A gente se realizava. Quer dizer, era muito risco, era muito obstáculo, vicissitude de toda ordem, mas havia interiormente uma realização extraordinária. E aquilo nos dava força, aquilo nos fortalecia. Quais são os outros momentos importantes, fora esse do... Olha, o dia a dia nosso era muito importante. Por exemplo, cassação de um deputado. Era um instante de depressão. Porque nós, impotentes como éramos, o que é que podíamos fazer? Era inapelável, a cassação era inapelável. Mas eram instantes de muita dificuldade para nós todos. Porque tinha a família do cassado, tinha a perseguição a ele, o risco de ser preso, e sendo preso seria torturado. Enfim, esses instantes de depressão cívica, vamos dizer assim, foram instantes terríveis. Eu adquiri minhas safenas com esse estresse. Estresse que mexia com a gente, que erodia o físico da gente também, além da parte intelectual, né? Porque precisava haver um apoio dentro de casa, o apoio de alguns amigos e a unidade do grupo para podermos sobreviver. Porque senão a gente não dava 2 passos, não daria 2 passos. Enfim, este foi o nosso dia a dia pesado, difícil demais. Demais. A anticandidatura foi outro período, outro instante importante. Para a ação do grupo, o grupo teve uma ação política ali muito temerária. Porque estamos avisados que íamos ser caçados. Fomos para lá. Fulano de tal como voto, não votamos numa eleição sem povo, gritava a turma, né? Ou votamos na eleição de acordo com o manifesto que está na mesa. O resultado da eleição. Ulisses podia ter chegado naquele plenário como gigante, continuando anticandidato. Mas se submetendo como se submeteu, ficou menor, bem menor. Ficou bem menor. A BBC de Londres sempre nos dava alguma notícia. Nesse dia, ela disse: eleição no Brasil, Ernesto Geisel, tantos votos. Ulisses Guimarães, tantos votos. Oposição brasileira, 20 votos. Quer dizer, são instantes compensadores. Inesquecíveis. Quer dizer, ser caçado naquela hora ali não é de só menos importância. Apesar de que a gente sabia que a gente ficava desestruturado, porque o caçado político fica desestruturado, fica... Uma pergunta, nesse processo de anistia, os autênticos tiveram algum tipo de participação? Todo mundo se envolveu. Todo mundo. Mas aí já vieram as forças de fora também, a turma do Brizola, a turma do Arraiza, ficou todo mundo junto. Ali era um interesse nacional, né? Interesse nacional. E uma coisa que me assusta, até como um cidadão, é a questão dos torturadores. Né? De quê? Dos torturadores que no Brasil não foi passada ali. Exatamente. A anistia... até ontem eu vi uma declaração do
ministro Tasso Dutra, Tasso Genro, dizendo que o torturador não estava imune ao processo. É o Ministério Público de São Paulo, né? O Ministério Público Federal é que está pedindo o julgamento dos torturadores, né? No caso do Vladimir Herzog. No Vladimir Herzog, né? Isso mesmo. Pois é, muitos... É um problema terrível, né? Porque o pior disso é que se nós não tivermos nenhuma postura, né? Amanhã, se nós precisarmos, vamos correr o mesmo risco. O senhor voltou ao Congresso Nacional depois da cassação? Voltei. Quando é que o senhor volta? Eu voltei em 86. Voltei em 86. O Paraná me deu 100 mil votos. A sua cassação foi por 10 anos? 10 anos. O senhor cumpriu ela toda? Não. Só cumpri 4. Aí veio a anistia. Então eu fiquei beneficiado pela anistia. Né? Hoje, se eu tivesse que voltar no tempo, teve algum episódio que o senhor poderia ter se arrependido de não ter feito ou de deixar... Eu poderia ter feito melhorado mais ainda, né? Porque agora eu tenho a experiência antiga, então eu viria reforçado, mas repetiria todos. Olha, mas sem nenhuma bravata. Porque aquele instante era necessário que se tomasse uma posição. Era preciso, era imperioso. Porque, olha, às vezes o pessoal nem acredita muito. Mas não for a ação do Grupo Autêntico, essa oposição que fez o MDB aqui na rua, não teria feito, primeiro. Segundo, eu não sei como é que nós estaríamos vivendo ainda politicamente. Se não fossem os caçados, os torturados, os assassinados pela ditadura, eu não sei se essa vida nossa pública estava como está ainda hoje. A verdade é que existe um débito muito grande. Nós temos a juventude, por exemplo, tem um papel fundamental em todas as nações, né? Todas as nações. Agora, aqui no Brasil, precisava haver uma preocupação maior por parte dos políticos aí, das entidades responsáveis também, para que a juventude se assenhoreasse melhor da problemática nacional. Você vê a UNE que foi bandeira de povo, não existe mais, ninguém fala mais, está tudo bandeira arriada. O da UNE tem o tal do Lindenberg lá, Triste figura, né? Triste figura. Então nós estamos carentes desse processo de alimentar civismo. Estamos precisando de autênticos de novo? Como? Estamos precisando de autênticos de novo, essa seria a grande... Eu acho que precisava de uma ação mais coletiva, porque não é fácil fazer essa conscientização. É um processo educativo, com civismo junto, importante, né? Por exemplo, você veja, a preocupação, o pragmatismo aí dominou. O Estado-nação praticamente ignorado. Praticamente ignorado. E não se faz um desenvolvimento nacional apenas com tecnologia. Não se faz. O carro-chefe teria que ser a educação. Carro-chefe. Mas não pode perder de vista o emprego pleno emprego. Não podia perder de vista a ação cívica em todos os atos nacionais, eu acho. Pode ser uma pregação de ontem, de anteontem, mas é uma pregação que eu acho justa. Acho que o Congresso Nacional teria que ser melhorado, precisava ser melhorado, bastante melhorado. Nós temos figuras lá boas, temos várias figuras importantes, mas na sua maioria o Congresso não se firmou no meio do povo. Não firmou no meio do povo. E
uma instituição fundamental para este aspecto de conscientização nacional. Bom, eu acho que nós varremos uma história sobre o entendimento dos autênticos. Eu já estou bastante satisfeito, né? Eu gostaria só de perguntar, para encerrar, qual seria a sua grande síntese, então, sobre o desaparecimento dos autênticos? Seria um processo natural? Os autênticos cumpriram o seu papel? Os autênticos se dividiram no pluripartidarismo. Não houve uma preocupação de congregá-los ou dentro do próprio MDB, ou dentro de outra sigla. Então houve uma dispersão. Então, que eu lamento até hoje, porque podia ter se firmado muito, porque ele tinha um capital de credibilidade popular muito grande, tinha uma história muito bonita, de muito sacrifício. Eles então estavam estruturados para fazer uma pregação nacional com credibilidade. Acho que foi um prejuízo que podia ter sido evitado. Foi um erro nosso. Foi um erro nosso não termos feito essa agregação. Mas o Brasil está aí, cheio de gente boa, né? E a juventude que precisa só ser cultivada, Nós temos aí homens aí do gabarito aqui de vocês, do meu querido amigo Marco Antônio, e de outras figuras aí importantes que podem, né? Eu sou um homem hoje da roça, né? Fico torcendo apenas para que meus amigos sejam felizes nessas caminhadas aí e que essa mocidade se reencontre, para que o Brasil prossiga na sua caminhada, que é de muito futuro. Tenho certeza absoluta.